Muito bem, você está comigo aqui nesse momento para aprender, construir saberes distintos, para alçar um voo maior no seu capacitar e na sua condição de formação. Hoje, eu estou aqui também para te dizer que estou oferecendo alguns cursos em algumas áreas distintas da teologia que você pode participar e também da própria teologia. Tem essas oportunidades de fazer um curso com quem realmente já está na área há muitos anos, atuando como docente, como conteudista, como escritor. Então, venha fazer um curso comigo. Entre em contato comigo pelo 62981-091777. Também, além desses cursos, eu estou também oferecendo a oportunidade de você ter uma mentoria comigo. Entre em contato comigo, venha, entre em contato pelo WhatsApp 62981-091777. Hoje eu vou falar aqui sobre o método de Montessori, um método extraordinário dentro da pedagogia, da educação, da didática, e você vai ter muito a aprender nessa aula. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito, dê o seu like, compartilhe o conteúdo, assista até o fim e divulgue o nosso espaço. Quando falamos de método Montessori, primeiro temos que conhecer quem foi Maria Montessori. Maria Montessori nasceu em Chiaravalle, na Itália, dia 31 de agosto de 1870, tá? Ela se graduou em medicina em 1884 e depois ela também veio a desenvolver ações e atuar enquanto médica, e em 1982, já no início, né, do século XIX, ela vai empreender estudos na pedagogia e também psicologia experimental e antropologia. Constante investigadora, ela vai ditar várias conferências sobre os métodos educativos para as crianças afetadas por deficiências mentais, crendo, inclusive, que essa seria a oportunidade para a inclusão social. Ela vai criar em Roma uma escola ortofrênica que tinha a proposta de justamente educar e cuidar e formar crianças com problemas de ordem mental. Em 1909, ela vai desenvolver o primeiro curso de formação profissional. Em 1911, ela já vai desenvolver uma consulta médica que vai se dedicar ao trabalho pedagógico. Em 1913, ela vai inaugurar uma associação educativa denominada Montessori em Washington. Em 1915, ela já nos Estados Unidos, vai atrair a atenção do mundo com o seu trabalho chamado A Casa de Cristal e o conduzir dos cursos de aprendizagem para professores. Em 1917, o governo espanhol já vai proporcionar a inauguração do Instituto de Investigação através dos projetos de Montessori. Em 1919, já começa a dedicar-se a uma série de cursos de aprendizagem de professores em Londres. E durante, inclusive, ao regime de Mussolini, Montessori acusa publicamente a doutrina fascista de formar a juventude seguindo os moldes brutais. Por esta razão, vai abandonar a terra em 1933, estabelecendo-se posteriormente em Barcelona. Agora, o que nós temos que saber também, que em 1947, ela já vai fundar o Centro Montessori em Londres. E em 1949, 1950 e 1951, ela retira-se para tornar-se uma conferencista. Já nos anos, ao longo de 14 anos de exílio, mais tarde, ela vai regressar à Itália para reorganizar as escolas e ingressar num projeto de docente da Universidade de Roma. Maria Montessori falece de uma hemorragia cerebral em 1952, mas deixa um marco, um legado dentro de seus 82 anos de vida. Uma questão que é muito importante, que o método de Montessori, nas escolas montessorianas, ele prega, divulga, ele ensina, ele propõe a liberdade para conquistar as crianças
que têm de trabalhar de forma independente e respeitosa. As crianças participam de uma maneira mais ativa de um processo e de um desenvolvimento e aprendizagem aonde podem se autodirigir com inteligência e eleger com liberdade. Em um ambiente, Montessori, então, desenvolve ordem, silêncio, concentração e constância. Os mestres, claro, dentro da metodologia de Montessori, os professores, lecionam individualmente ou em pequenos grupos, abordando uma ampla variedade de temas de acordo com o interesse do próprio aluno. Os exercícios podem tanto se repetir de uma forma infinita, como também programada, de uma maneira individual, permitindo a compreensão mediante a repetição. Agora, por exemplo, nós vamos ver que existem regras e também limites que podem ser antepassados e transpassados de maneiras que o som é explicado clara e logicamente aos pequenos, propondo assim uma guia de permanecer a fundo, observando, ajudando e também até presenteando as crianças com novos materiais que levarão ele a interessar-se pelo estudo, pelo aprendizado e pelos saberes. Existindo círculos e propondo círculos para as crianças, juntos para observarem temas de ordem gerais e um respeito mútuo, propondo respeito mútuo entre as crianças e também em todo o convívio e todo o ambiente escolar. Então, o método nasce da ideia de ajudar a criança a obter um desenvolvimento integral, a alcançar o máximo de capacidades intelectuais, físicas e espirituais, trabalhando com suas bases científicas em relação com o desenvolvimento físico, psíquico da criança. Uma outra questão também que se torna significativa nesse contexto é que Montessori sustenta que cada indivíduo tem que fazer as coisas por si mesmo, porque, de outra forma, nunca chegará a vir a aprendê-las. Um indivíduo bem educado continua aprendendo depois das horas e dos anos que passam dentro de uma sala de aula, porque está motivado interiormente por uma curiosidade natural. Ademais, o amor à aprendizagem é pensada, portanto, na meta da educação infantil, no desenvolvimento da criança com dados acadêmicos que previamente são selecionados a cultivar de uma forma natural e a aprender. As crianças são ensinadas, e esta verdade, ela inspira Montessori a buscar a reforma educativa, a metodologia, a psicologia, o ensinamento, o entretenimento do professor, baseado, inclusive, no todo, no esmero, no fomentar, numa construção da própria aprendizagem, num desenvolvimento natural e relacionado com a própria capacidade e com o esforço que as crianças têm para absorver e alcançar conhecimento e interessar-se por materiais que podem até manipular-se a si mesmos e ajudar aos próprios adultos. Outro, sim, também, que é significativo, é que esse princípio fundamental do método Montessori está resumido em educar mediante a liberdade em um meio preparado, né? Em um ambiente preparado. Então, o trabalho de Montessori, ele é solidificadamente um desenvolvimento de uma nova maneira de ensino, uma nova maneira de descobrir e ajudar a alcançar a criança o potencial como ser humano, através dos sentidos, através de um ambiente preparado, utilizando-o para observação científica e para o professor vir a conceder os seus ensinos. Cada parte de uma equipe, cada exercício, cada método desenvolvido se baseia em observações das crianças que fazem naturalmente por si mesmos e ajudam os adultos. Para tanto, esse método de educação é muito mais do que um uso de materiais especializados, uma capacidade do educador de amar, respeitar e alcançar as suas necessidades. O educador exerce uma figura de guia, de potência, de pronome de desafios e também até, podemos dizer, de câmbios e novidades. O ambiente que Montessori propõe
nos incita à competência entre companheiros, ao respeito, a um valor, ao alcançar um conhecimento, um ritmo oportuno, a um silêncio, a uma novidade, a elementos dispensáveis a esta metodologia. Há mitos que podem mover as suas mesas, agrupar, separar as atividades. Todo o mobiliário é adequado dentro de tamanhos, dentro de propostas, de menores ferramentas de explorações e descobrimentos e construções de aprendizagem, construções de aprendizagem. Dentro desse contexto, nós também temos que ver que a equivocação, a falta e o considerado como até parte da aprendizagem, como um ressaltar de um conhecimento, um valorizar de uma integração de um próprio processo que causa e propõe um estímulo. Então, o método Montessori é considerado uma educação para a vida, que serve como um aspecto para a formação, ajuda a desenvolver de forma natural o ser humano, estimula a criança a formar um caráter, a manifestar a sua personalidade, não é? A favorecer a criança a alcançar uma responsabilidade, um desenvolvimento de autodisciplina, a ajudar a conquistar a sua própria independência, a sua própria liberdade. O desenvolvimento para responder às necessidades do seu próprio desenvolvimento. O desenvolvimento para propor uma capacidade de uma participação que seja ainda muito mais bem aceita. Uma formação espiritual e intelectual. Um reconhecimento de uma construção proposta em si mesmo. Então, o método Montessori é um método que permite o conhecer intimamente a criança, capacitá-lo, formá-lo e conduzi-lo ao mundo em que ela vai ser a pessoa, vai poder se manifestar com total capacidade, liberdade e interação dentro da sua própria capacidade e informação e conhecimento alcançado, tornando ele um ser potencializado, tornando ele um ser preparado para alcançar os desafios que vai ter pela sua frente. Essa é a proposta significativa de Maria Montessori com o seu método, o método Montessori.